Bom, Jones, não é uma novidade, né? Não é uma novidade. O Roberto Campos analisava o PT, lembrando sempre que era o partido dos intelectuais, dos funcionários públicos que faziam greve, que gozavam de estabilidade de emprego, né? E que, enquanto isso, os pobres não faziam nada parecido, eram uns chatos, como dizia o Roberto Campos, né? Então, assim, não é novidade. Assim como se a gente for voltar ainda mais no tempo, e também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, os movimentos revolucionários marxistas, socialistas, sempre foram financiados por capitalistas, né? Então a gente pensa, para começo de conversa, vamos para a origem, né? O Marx existia como intelectual, né? Uma figura um tanto ociosa em relação ao trabalho, graças ao Engels, que era um herdeiro de indústria e tudo, que bancava as viagens marxistas, né? Viagens intelectuais. Então, novamente, nenhum segredo, nenhuma novidade aqui, né? Tem um livro que diz que ninguém ousará chamar de conspiração, no one dare call conspiracy, né? E o livro mostra exatamente isso, como que nos Estados Unidos, por exemplo, foram os grandes ricaços que bancaram aí grupos de esquerda radical. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, é importante ele saber que ele está diante de um fenômeno antigo e planetário, né? A elite culpada, é a elite entediada, é a elite que flerta com essas aventuras radicais, com os sans-culottes, né? E isso eu também tentei explicar no meu livro Esquerda Caviar, com base em 20 potenciais origens do fenômeno, e duas eu já mencionei, né? O tédio leva muita gente da elite a isso, e também a culpa, né? A culpa de um ganho imerecido, muitas vezes herdeiros bancam, né? Quando não é herdeiro, o sujeito está tentando se livrar ali da pecha, às vezes comprar a aceitação, a aprovação perante certos grupos. Mas são os ricos que votam e bancam os radicais, tá? De esquerda. Agora, tem alguma coisa que eu acho que vem aumentando sim, mudando no fenômeno. E aí é algo que a gente precisa analisar aqui. Eu acho que mesmo um liberal, né, um intelectual, que é um intelectual que eu respeito, mas tem uma pegada mais progressista, como o Mark Lilla, ele identifica isso no livro dele sobre o liberalismo, o livro mais recente, o liberalismo americano, né, a visão progressista. Ele chama a atenção que há uma migração da velha luta de classes que seja, ou de pelo menos pautas que tentavam unir os cidadãos em prol de uma causa comum, para uma coisa muito mais identitária. Então, o Mark Lilla e vários outros identificam que a esquerda moderninha, principalmente aquela pós-moderna, né, desde a escola de Frankfurt e tudo, ela fala muito mais essa língua da revolução das vítimas, da ideologia de gênero, da política de identidade, interseccionalidade e tudo mais. E isso é mais distante ainda da realidade do povo do que se você falar em luta de classes. O povão já não flerta muito com coisas radicais. O povo não quer saber de revolução para implodir sistema, o povo não quer saber de subversão de todos os valores morais e tudo aquilo que ele considera decente na sociedade. O povo não quer saber de quebra-quebra nas ruas, de Antifa, de Black Bloc, de Black Lives Matter. O povo não quer saber disso. É por isso que esses movimentos contam com a adesão de elite. Você vai ver, aqui nos Estados Unidos mesmo, você vai ver o movimento Black Lives Matter mesmo, você vê um bando de gente branca e ganhando força nas universidades, né? E na mídia. O Bernie Sanders goza de simpatia e de adesão da elite universitária, branca, predominantemente branca. Então, isso é um fenômeno que vem se agravando, porque o abismo, e aí fala muito daquilo que inúmeras vezes nós trouxemos aqui no podcast, esse abismo crescente entre a elite presa na sua bolha cognitiva do progressismo e o povo que está lá fora querendo saber de saneamento básico, segurança, trabalho e esses valores decentes que ele reputa como importantes, porque a vovó ensinou e por aí vai. E enquanto que essa esquerda quer o contrário. Ela quer focar em aborto, droga e ideologia de gênero. São as principais pautas. Se você olhar para Duvivier, um Greg Duvivier, por exemplo, que é um grande ícone assim, do PSOL, né? Você vai ver ele falando, você vai jurar que as pautas mais importantes do mundo são essas. E o povo não quer saber de nada disso. Aí os caras acham charmoso
você defender Black Bloc, que nem o Caetano Veloso, né? Ou então até o pensador, entre aspas, lá que defende Stalin, né? O povo não quer saber de nada disso. Esse quebra-quebra, essa coisa de desmonetizar a polícia, essa coisa de radicalismo, isso afeta a qualidade de vida das periferias, das favelas. Então o povo, ele está vendo essa desordem, ele está vendo essa bagunça, ele está vendo essas pautas que ele não consegue concatenar. Ele fala, mas que diabo esse cara está falando? Que papo é esse? Né? A criancinha de 3 anos acha que é menina, que lindo, que fofo, vamos botar hormônio neles. Isso não é uma coisa razoável, né, para essa turma. Que trabalha, que pega metrô, que acorda às 5 da manhã. Não é. Então, o público-alvo das típicas bandeiras psolistas está muito mais localizado no Leblon, em Laranjeiras, no Rio e na Vila Madalena, em São Paulo, do que nessas periferias e nessas favelas. Então não há nenhuma surpresa, na minha opinião, quando você quebra a pesquisa recente que mostra o Boulos com 9%, o que já é assustador, né? Mas confiando nas pesquisas do Datafolha, que eu acho que sempre tem um viés pró-esquerda, dando um devido desconto, mesmo assim, se olha lá, ele com 9% assusta. O cara é MTST, invasor de propriedade, em qualquer país sério estaria preso, né? Mas aí quando você vai abrir é o que você falou na entrada, na abertura do programa. 17% dos ricos e 2% dos mais pobres. Ou seja, uma vez mais, o sujeito, o economista que afeta virtudes inexistentes e que banca o sans-culotte tupiniquim no século XXI, ele só acalenta mesmo os corações culpados e as elites entediadas da turma do andar de cima. A turma do andar de baixo não quer saber de nada disso que ele está falando.